Muita gente anda dizendo que talvez a gente queira uma ditadura. Quem falou isso? Xandão? Lula? Não. Donald Trump. Ele mesmo, o rei da luta pela liberdade de expressão e pela democracia mundial e no Brasil. Sabe quem está censurando canais de televisão? Acabando com a liberdade de expressão? É o Lula? É o Xandão? Não, é o Trump. O Trump está censurando a NBC e a ABC porque fazem críticas ao governo, porque não são trumpistas. Essa é a extrema-direita defendida por vários políticos aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil, que falam em liberdade de expressão, em democracia. E aí olha, nos Estados Unidos, as Forças Armadas estão ocupando cidades onde o Trump não tem maioria, tentando intimidar as pessoas. A menina do batom, 1 ano de cadeia para quem queima a bandeira dos Estados Unidos. A menina do batom, pois é, 10 anos de cadeia para quem depreda estátuas. Mas, no Capitólio, onde o Trump tentou um golpe de Estado com mortes de policiais, de pessoas que estavam lá, e o Eduardo Bolsonaro disse que o que acontece lá, acontece aqui, e 1 ano depois nós tivemos uma tentativa de golpe no Brasil. Aquelas pessoas foram todas anistiadas, inclusive assassinos, que depois acabaram trocando tiros com policiais lá nos Estados Unidos. Essas pessoas não têm periculosidade, então todas elas foram anistiadas, foram libertadas pelo Trump. Mas os promotores do Ministério Público lá dos Estados Unidos, eles estão perdendo os cargos e estão sendo perseguidos, porque fizeram o seu papel, que foi punir os criminosos, vagabundos responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado e por matar pessoas no Capitólio. Vocês estão entendendo a perversidade? E o Trump agora, ele ornamenta o Salão Oval da Casa Branca com ouro e com o nome dele. As viaturas da polícia dos Estados Unidos têm o nome do Trump. E a extrema-direita fascista do Brasil tenta dizer que isso é democracia, que é coisa mais ditatorial de alguém colocar ouro no espaço de trabalho, colocando o seu nome talhado a ouro e o seu nome em viaturas policiais do Estado. Tem coisa mais fascista que isso? Mais absurda? E a extrema-direita não é só lá no norte que ela faz isso. E o Milei aqui no sul, que era o exemplo de gestão, anarcocapitalismo, libertar caralho. Pois é, o Milei agora está sendo acusado de estar envolvido num esquema de corrupção com remédios para pessoas com deficiência. E ele diz o seguinte: estamos roubando bens roubados. Essa foi a defesa dele, protegendo a irmã. Aliás, né, irmã, parente, tudo junto no governo. E aí depois essas pessoas querem falar que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado tem que ser bem gestado, que nós temos que acabar com os privilégios, mas querem roubar a todo custo. 30 milhões movimentados pelo Bolsonaro, 4 milhões recebidos pelo Carluxo, 4 milhões recebidos pelo Eduardo Bolsonaro. E aí vem gente dizer que estamos entrando numa ditadura, que a liberdade no Brasil não é mais seguida. Espera um pouquinho, nos Estados Unidos tem campo de concentração para imigrante. Mães são arrastadas porque estavam com uma questão administrativa e deixam filhos jogados no chão. E as pessoas querem dizer que esse país é que tem que intervir no Brasil para restaurar a democracia. E aí o Valdemar da Costa Neto conseguiu uma pérola. Ai, que endurecer-se sem perder a ternura jamais. Quem falou isso? Che Guevara? Segundo o Valdemar da Costa Neto, foi Bolsonaro, porque ele diz que Bolsonaro e Che Guevara são muito parecidos. E na sequência ele diz o seguinte: se não for o Trump, ninguém salvará o Bolsonaro. Em algum momento a extrema-direita fascista disse que Bolsonaro é inocente, disse que não aconteceu o que está sendo dito que aconteceu. Não, o tempo todo eles falam em anistia e dizem que aquilo ali, aquelas provas, aqueles áudios, aqueles textos, não tem nada a ver, são coisas pequenas, não chegou a acontecer. Mas eles não negam em nenhum momento nenhuma prova. Nenhum momento eles dizem que são inocentes, que querem a justiça. Não, eles pedem anistia porque sabem que são criminosos. E a anistia para criminoso fascista que tenta golpe de Estado é o mesmo que legitimar para que eles nos matem, nos torturem e acabem com a nossa democracia, como Trump está fazendo, já que ele não foi punido quando fez o que fez nos Estados Unidos. Nós não podemos deixar o que aconteceu lá acontecer aqui no Brasil. Vai ser o lema de um novo governo. Eu sei que a gente precisa fazer pelo menos 40 anos em 4. Isso está muito claro. 40 anos em 4, Tarcísio. Para não ficar só promessa por promessa, vamos dar uma olhada, Tarcísio, no que você fez aqui no Ministério dos Transportes durante o governo Bolsonaro. Você nunca gosta de falar sobre isso. Você transformou o Brasil num dos países que menos investe em infraestrutura no mundo com recursos próprios. E também não teve capacidade de atrair o investimento privado. Enquanto você investiu cerca de 7 bilhões e meio por ano nas nossas rodovias, o governo do presidente Lula está investindo 15 bilhões de reais por ano, o dobro. Sabe o que aconteceu com a qualidade das nossas rodovias? Melhorou. Vale dar uma olhada nesse gráfico.
mais investimento significa melhores estradas. E para atrair o investimento privado, você realizou apenas 6 leilões em 4 anos de governo. Enquanto isso, em 2 anos e 8 meses do nosso governo, nós já realizamos 16 leilões. Para esconder comparações como essa, você usa um slogan que já deu certo no passado. O presidente Juscelino Kubitschek, quando lançou o plano de metas, se propôs a realizar 50 anos de desenvolvimento em 5 anos. E é daí que você tira essa ideia de 40 anos em 4. Mas olha, Tarcísio, para se aproximar de Juscelino, tenha certeza que você ainda vai precisar comer muito feijão com arroz. No domiciliar, como é que ele tá, assim, Muito abatido. Mas ele teria saúde para enfrentar uma nova campanha? Sim, lógico. Sim, se ele tivesse livre, ele sarava na hora. Mas em caso de estar mal, como que ele encarar uma campanha? Não tem nada de pneumonia, faringite, gastrite. O que ele sofre é de prisãozite. Se tivesse uma motociata, tava saudável, tava ótimo, histórico de atleta. Deprimido porque tá trancado em casa. Comunicação com poucas pessoas, eu entendo. A papuda tá assim de gente, ó. Vai fazer amigos novos. Vai ser como você dizia, Bolsonaro, ó. Tô imitando você. Vai ser mais um vagabundo sustentado pelo Estado. Vai ter sua caminha, vai ter seu lugar pra fazer xixi. O número 2 você quase não faz mesmo, nem vai fazer diferença. Fica doente, tem um ambulatório lá dentro, do SUS. Vai poder receber visita íntima de Michele, se bem que eu acho que ela não te faz visita íntima, nem você solto, mas tudo bem. Então, pro bando de cristão com bandeira de Israel rezando na porta do hospital pra melhora dele, não adianta. Não adianta mesmo, que ele só vai ficar bem se ele estiver em liberdade. Liberdade é uma coisa que, assim, não faz mais parte da vida dele. Publicação de Jair Renan, o inimigo da sinapse. Que absurdo. Um senhor de 70 anos, cheio de problemas de saúde, todo remendado, isso é verdade, com aquela barriga de jegue do sendo tratado como se fosse um criminoso de alta periculosidade. Um golpe de Estado é um troço perigoso pra irmão. Nem os chefes, não sei o que. Tomado. Agora presta atenção, hein? Parece que o inimigo da sinapse não combinou com o senhor Valdemar da Costa Neto. Que maravilha. Porque para o senhor Valdemar, o Bolsonaro tá tristinho porque tá preso. Que se for, que ele tem uma saúde de ferro pra ficar anos e mais anos na cadeia. E nem é o crime principal desse desgraçado. O pior crime dele foi durante a pandemia. Inclusive, depois pesquisa aí uma relação interessante entre Vitamedic, um laboratório que produzia cloroquina, e Jair Bolsonaro, campanha, coisas do tipo. Só para não deixar passar batido, a oposição quer blindar super ricos e inviabilizar a isenção de imposto de renda de quem ganha 5 mil reais. Os caras fazem de tudo para proteger os super ricos, os bilionários, e também para continuar tendo uma mamatinha. E aí é aquela parada, né? Super ricos, deputados, uma mão lava a outra, o nome disso é Estado burguês. Pessoal, vitória, uma vitória importante. Decisão oficial do ministro Alexandre de Moraes, onde ele manda colocar uma equipe em tempo integral na casa de Jair Bolsonaro. Olha um trecho da decisão. Que a Polícia Penal do Distrito Federal proceda monitoramento em tempo integral das medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro, com destacamento de equipes para monitoramento em tempo real do endereço residencial do réu, onde cumpre prisão domiciliar. E na decisão ele reforça toda a nossa argumentação sobre a possibilidade de fuga, escreve o ministro Alexandre de Moraes. Nesse sentido, as ações de Eduardo Bolsonaro, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de Jair Bolsonaro, de modo a se furtar da aplicação da lei penal, notadamente, olha isso, pessoal, em razão da proximidade do julgamento de mérito da AP 2668. É exatamente isso. Quanto mais próximo o julgamento, maior risco de fuga. Cita aqui tudo sobre a Embaixada da Argentina, o pedido de asilo político. E ele começa a sua decisão dizendo o seguinte: em 25 de 8, sexta-feira, o diretor-geral da Polícia Federal encaminhou aos autos ofício subscrito pelo deputado federal Lindbergh Farias, encaminhando aquele órgão, por meio do qual requer reforço urgente
imediato do policiamento ostensivo e discreto nas imediações do endereço residencial de Jair Bolsonaro. Isso aqui, pessoal, porque depois da denúncia que a gente fez do plano de fuga, de entrada na embaixada, a gente descobriu de fato, em conversas com autoridades, que o único monitoramento que ele tinha era pela Secretaria de Administração Penitenciária do governo Ibáñez. Aquele pessoal que teve participação e conivência com o golpe. Eu fiz o ofício da direção da Polícia Federal, o ofício chega ao ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes despacha para a PGR concorda com as nossas teses, tem preocupação sim com a fuga, com a aproximação do julgamento, e agora é a decisão definitiva do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, você queria anistia, perdeu. Você queria parar o julgamento com sanções e tarifas. Agora, a possibilidade de fuga, com essa decisão aqui, acabou. Vamos para o julgamento do Bolsonaro. Hugo Mota vai pagar fatura à oposição após aquele episódio do sequestro da mesa diretora da Câmara. O presidente da Casa colocou na pauta de discussões dessa semana o fim do foro privilegiado e a PEC da blindagem. Essas propostas retiram o poder do STF e só permitem que deputados e senadores sejam presos em flagrante por crimes expressamente inafiançáveis. A PEC da blindagem, que chegou a ser discutida em 2021 com o apoio do então presidente da Casa, Arthur Lira, prevê o seguinte, vamos dar uma olhada lá. Parlamentar não pode ser afastado do mandato por decisão judicial. Só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável e fica sob custódia da Câmara, sendo deputado, ou do Senado, sendo senador, até a decisão do plenário. Medida cautelar que afeta o mandato só terá efeito após confirmação do plenário do STF. O relator dessa PEC é Lafayette Andrada, do Republicanos. O líder do PL disse aguardar o relatório desse deputado para analisar se o partido vai propor uma emenda. Segundo ele, se o relatório não incluir o duplo grau de jurisdição no STF, a oposição vai apresentar emenda para aprovar essa regra, que beneficiaria o ex-presidente Bolsonaro. Aprovada, essa regra pode permitir que Bolsonaro recorra de uma eventual condenação na primeira turma ao plenário de 11 ministros do STF. Pois é. Já a PEC do fim do foro, que tramita em paralelo aí, propõe que o STF perca a competência para julgar casos que envolvem autoridades em delitos como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. Em relação com a base do senhor está sempre rodando o Rio, o senhor é aqui do Rio. Isso é uma pauta das ruas? O senhor ouve isso, essa demanda? Nossa, a gente quer votar a PEC das prerrogativas, a gente precisa blindar os parlamentares. O senhor ouve isso do eleitor? E o deputado Lindbergh também, eu queria ouvir essa resposta dele. Quero saber... Vamos lá. Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição, da originária de 88, não era uma pauta do eleitor, era uma pauta necessária. Representando a sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então, por que vai votar? Porque a adultização é uma pauta do eleitor. Dando um exemplo recente. Nós já votamos a semana passada a adultização e votamos a favor. Mas não é tomar lá da cá, vota a adultização, então tá, beleza, vamos votar a prerrogativa? Não é tomar lado da cá, não. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um Congresso é chantageado por ministros do STF. Vocês não assumem isso? Não querem essa realidade que acontece com o Congresso? Vocês acham normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Deputado Lindbergh, que senão vai ficar sem tempo. Só que eu fiquei ansioso de falar. Quem está chantageando o Brasil são vocês. Quem está chantageando o ministro Alexandre de Moraes são vocês, articulando fora sanções econômicas contra autoridades brasileiras. Aí eles falam essa história. O Brasil vive uma ditadura para eles. Eles que sempre defenderam a ditadura. E no caso da invasão da mesa? Bolsonaro defendia a tortura. Aí está Eduardo Bolsonaro lá fora dizendo isso. Agora vocês invadiram a mesa aqui. Aquela invasão da mesa foi o 8 de janeiro dos engravatados. Até agora não teve punição. Que história é essa de chantagem? Vocês que estão querendo interferir num julgamento isento, que vai ficar demonstrado, Sóstenes. Uma trama para assassinar Alexandre de Moraes, para assassinar Lula. Vai vir tudo à tona. Eu quero chamar a atenção. Vocês estão indo para uma situação de muito isolamento. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.